Eu vou chamar o Fabiano Weimar dos Santos. O Fabiano é consultor desenvolvedor do Plone, é contribuidor do Archetypes e um dos criadores do ArcGIS-XML. Tem sido responsável por grandes instalações de clusters Plone, dentre elas a Câmara dos Deputados, Brasil Gov, Presidência da República e de Genau Computer World. Ele é um dos moderadores da lista ZocPetre. Com vocês, o Chiru. Obrigado. Bem, primeiramente, bom dia. Agradeço a presença de todos. É muito legal estar aqui, dar uma palestra mais uma vez na PyCon. É o evento que eu costumo dizer que, para mim, é o evento mais prazeroso de eu participar. É um evento onde eu me identifico muito bem com as pessoas que participam. Eu vou dar uma palestra hoje para vocês a respeito de otimização de clusters sobre Plone, na tecnologia de Plone. Vamos começar, como eu costumo começar minha palestra, fazer mais ou menos um levantamento do pessoal que está no meu público. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que já ouviu falar de Plone, levanta a mão aí. Nossa, 99%, se não 100%. Agora, quem de vocês desenvolve para Plone? Todo mundo. Meu Deus. Agora, quem de vocês acha que Plone é lento? Sem medo. Bem, acho que é meio que consenso que todo mundo acha que Plone é lento. Se alguém não acha que Plone é lento é porque já usou alguma coisa mais lenta. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver uma palestra, a gente não vai entrar muito em detalhes técnicos, mas a gente vai ver uma palestra sobre heurísticas de otimização de performance para clusters. A gente sabe que hoje em dia, independente do site que a gente for rodar, a gente tem que tomar uma série de cuidados com esse site para ele conseguir suportar a carga que vai receber. E a aplicação, quando é em Plone, justamente porque por ela ser muito onerosa de processamento, a gente tem que tomar uma série de cuidados adicionais. Vamos lá, eu vou começar a pegar a apresentação aqui. Já tem um microfone desses. Bem, vamos lá. Bem, primeiramente meu e-mail. Eu costumo deixar meu e-mail como primeira coisa na palestra. Nós vamos começar combinando uma coisa. Eu vou pedir a vocês que vocês vão anotando as perguntas, devem ter papel na pasta que vocês receberam. Aí se vocês tiverem perguntas a gente vai deixar para o fim, porque o tempo da palestra é relativamente curto, eu não quero estourar. Eu só pediria que alguém depois me avisasse quando eu estivesse aí faltando uns 10 minutos. Alô? Melhorar. Aí dessa forma eu acho que agiliza, né? Eu consigo mais ou menos seguir o plano que eu especifiquei, porque são bastante slides. Eu acho que até exagerei um pouco, eu não quero estourar. Bem, o que a gente vai ver então? A gente vai ver uma breve explanação a respeito de qual é o problema que a gente tem em cima de otimização de performance. A gente vai ver um pouco como é que se faz a métrica, a medida de performance, para a gente ter uma questão de relação de ganho aí. É uma coisa que eu costumo dizer, quando a gente está trabalhando nessa área, o essencial é a gente conseguir fazer uma medida inicial no teu sistema, fazer uma série de operações para ganhar um pouco de performance e conseguir medir quanto que foi o ganho, né? Isso é o básico. Em cima disso a gente vai fazer uma série de benchmarks. Eu não vou fazer os benchmarks aqui, porque eles são um pouco trabalhosos e costumam dar muito problema. Tem muito detalhe de configuração de máquina e tal, acho que não ia dar tempo. Aí o que eu fiz? Eu fiz todos os benchmarks em casa e já trouxe mais ou menos todos os testes prontos. Aí nós vamos combinar o seguinte. Se alguém de vocês tiver interesse de esclarecer alguma dúvida específica em como eu fiz um benchmark, vocês me procurem depois da palestra que eu vou estar à disposição para responder perguntas e para mostrar para vocês detalhes de arquivos de configuração, caso vocês queiram ver alguma coisa. E por fim eu vou fechar a palestra com uma série de dicas de otimização. Eu diria assim, não é nenhum checklist, mas é de certa forma
uma série de parâmetros que vocês têm que cuidar quando você desenvolve a aplicação, quando você está pensando em otimizar a performance, para ganhar, de fato, em responsividade. Bem, o que a gente não vai ver? Acho que isso é interessante falar também. Primeira coisa que a gente não vai ver é como configurar o plone em cluster. Eu vou partir do pressuposto aqui que todo mundo sabe que isso é possível. Eu não vou partir do pressuposto que todo mundo sabe fazer, mas a gente não vai ver como se implementa isso propriamente dito. E a gente também não vai ver detalhes de otimização no cache full. Mas se alguém quiser me pedir depois da palestra, eu respondo de bom grado, né? Tem algumas coisas meio malignas assim no código. E se alguém quiser saber como é que funciona, eu vou estar aí à disposição para responder. Bem, eu costumo dizer o seguinte: todo site dinâmico é lento. Não é um problema do plone. Esse é o primeiro mito que a gente tem que matar. Se você tem um site grande, com volume de acesso grande, independente se o teu site estiver feito na tecnologia X ou Y, ele sempre vai ter problema de processamento. Porque quando você aumenta numa dimensão assim dos milhares de usuários simultâneos, você sempre vai ter problema de processamento, porque nenhuma máquina não otimizada vai conseguir processar isso em tempo real. E mesmo que consiga, vai chegar uma hora que ela vai engargalar. Então a gente tem que pensar em estratégias que consigam diminuir o processamento do teu site, né? Essas estratégias geralmente passam por duas frentes, que é a otimização de código, fazer com que o código rode mais rápido, e a segunda estratégia é usar cache, ou seja, evitar com que código redundante seja processado, né? Evitar overhead. O problema que a gente tem é que geralmente não é possível prever a quantidade de acessos num site. A gente nunca sabe, quando vai lançar um site, quanto que vai ter de acesso. Existem vários exemplos clássicos, eu vou falar de alguns que eu já peguei na frente, que não imaginava que ia pegar e acabei tendo que me deparar, mas a gente vê aí em vários episódios da internet que a gente tem sites muito grandes, muito conhecidos, e que em situações assim totalmente inesperadas acabam recebendo uma quantidade de carga para o qual esses sites não estavam preparados e acabam caindo do ar. Um exemplo clássico que eu gosto de lembrar, que foi assim uma das vezes que eu mais, digamos assim, mais me marcou, foi quando teve aquele atentado terrorista e caiu nas duas torres gêmeas e eu estava acessando o site da CNN. O site da CNN é um site de notícias e que naquele dia estava tendo um volume de acesso exorbitante. Eles tiraram o site do ar e botaram uma página estática com a Apache e uma foto. E mesmo assim o site dava umas engargaladas. A gente vai ver como que a gente consegue contornar esse tipo de coisa e estratégias para melhorar isso. Bem, já falei. Agora, a sessão terror. Vamos ver algumas situações imprevisíveis. Bem, situação imprevisível número 1. Que meu chefe não me bata porque ele está na plateia, mas isso aqui saiu na capa do Correio Brasiliense do dia 21. Foi domingo passado. Que é o Congresso Nacional, nosso vizinho do lado. Uma das redes que eu mantenho. E que eu sofro de um problema lá. Qualquer escândalo político que a gente tem acaba impactando diretamente no site por causa da questão da mídia. Ou seja, hoje em dia a mídia ela tem a obrigação de divulgar essa informação para a população e qualquer escândalo político que acontece acaba impactando diretamente no site, justamente porque a gente é um dos meios de comunicação da instituição, né? Então, eu me lembro 2 anos atrás, quando eu estava começando a vir para Brasília, a gente não tinha essa noção. Antes de começar toda essa onda de escândalos que começou desde os últimos 18 meses, a gente tinha um volume de acesso no site que era irrisório perto do que a gente tem hoje. E a gente teve que se preparar para isso. Foi um dos bons exemplos de coisa que não tinha como se prever. Outro exemplo. Também está aí na plateia, o pessoal do IDG em São Paulo. Está de prova que durante aqueles dias que teve o PCC nas ruas em São Paulo, a maioria dos sites, dos grandes sites de internet, sofreram aí um aumento de cerca de 30% em média no tráfego de acesso aos sites. Por quê? Porque as pessoas queriam se informar do que estava acontecendo. E esse é o tipo de coisa que você não tem controle. Você nunca vai saber quando esse tipo de imprevisto vai acontecer. Então, vamos ao que interessa. Como é que a gente começa
a de fato mitigar esse tipo de risco. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é como é que a gente mede performance. Alguém de vocês tem alguma experiência em medida de performance de aplicação? É uma coisa incomum. Pouquíssima gente, né? Eu diria assim que a aplicação web, ela é uma das aplicações mais chatas de medir performance que existe, porque tem muita coisa em jogo. Principalmente quando você considera peculiaridades de protocolo, de cabeçalho, esse tipo de coisa, é muito difícil. Mas a ferramenta mais utilizada hoje para se medir performance de website é o Apache Benchmark, que é uma ferramenta de linha de comando que você usa no Linux. Ela vem junto com a distribuição da Apache. E o que ela mede é o tempo de resposta de vários requests sendo mandados simultaneamente para um site. Ou seja, você diz lá, eu quero mandar 100 requests, 10 simultâneos, ou seja, ele vai abrir 10 threads, vai mandar 10 requests ao mesmo tempo para o servidor, e ele vai medir o tempo de resposta disso. Vai medir lá quanto que você conseguiu transferir na rede, esse tipo de coisa. Então, essa ferramenta vai ser o que eu, enfim, é o que eu costumo usar, e vai ser o que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que a gente utiliza isso para fazer medidas, né? Existem muitas outras, só que infelizmente aqui está cortando a última linha embaixo, mas depois na apresentação, eu estou com essa apresentação no meu site, que é o shiru.org. Se vocês quiserem baixar depois da apresentação, aí lá vai ter todos os links com documentação e tal, de coisas que eu citar. Mas enfim, existem muitas outras ferramentas. Existem ferramentas em Java, ferramentas em C, existem uma série. Agora tem um problema sério aqui. É muito difícil você simular o comportamento real com essas ferramentas, o comportamento real que o site vai ter. Por quê? Porque nenhuma ferramenta de teste de performance considera fatos como, por exemplo, o cache que o browser faz. Ou seja, quando você acessa uma página, geralmente essa página é trazida para o cache interno do browser e ela não é servida novamente. E isso economiza duas coisas. Economiza processamento do servidor e economiza banda, porque você está deixando de transferir os dados na rede. Então, esse tipo de coisa que é realmente difícil de testar por uma ferramenta que meça a performance. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma série de testes para a gente ter uma medida de comparação, ok? Esses testes, eles não são, assim, tão, digamos assim, detalhados, mas eles já servem para a gente ter uma noção de tamanho, né? De volume de processamento. Eu fiz esses testes com o meu laptop, não é nenhum servidor, é uma máquina razoável. E eu fiz esses testes para comparar três coisas. Para comparar o ZOP padrão rodando, comparar o Apache rodando e comparar o Squid rodando com o Plone. Que são as três coisas que a gente mais vê por aí, né? Sites que são ZOP puro, sites que são Plone e sites que são estáticos rodando no Apache. Bem, primeira coisa. Isso aqui é o teste que a gente fez com o AB rodando no ZOP 286, padrão. Isso aqui é você instalar o ZOP e fazer o teste naquela página inicial, assim, na raiz do servidor, com 10 requisições. Ele me diz o seguinte, ó, eu estou fazendo 32 requests por segundo. Ou seja, num segundo eu processo 32 requisições. Só que tem um problema nesse teste. As pessoas que usam a ferramenta e não têm muita experiência vão acabar caindo nesse problema. Com 10 requisições, você provavelmente não vai conseguir medir de fato a performance do servidor, porque você não chegou a jogar uma carga considerável nele que de fato conseguisse usar todo o poder de processamento que o servidor tem, ou seja, está sobrando máquina. Então, a gente costuma começar com um teste pequeno e ir subindo à medida que a gente vai detectando que a aplicação está se comportando melhor e a gente está conseguindo, de certa forma, utilizar melhor a máquina. Então, um teste inicial é esse aqui, uma medida inicial, 32 requests. Se a gente fizesse exatamente a mesma coisa com o Plone 2.1, aí vem o desespero, né? 1,87 request. Ou seja, de 32 você caiu para 1, quase 2. É um absurdo, né? Mas é exatamente o que acontece. Se você pegar a mesma máquina e botar o Plone, fica umas 15 vezes mais lento. E por que isso acontece? Bem, a gente sabe que o CMF é o grande vilão. A parte do portal skins come muito tempo de processamento.
O ZPT, ele por si próprio é uma linguagem baseada em XML, tem parsing envolvido, também vai comer muito tempo. Tem latência de servidor, tem uma série de fatores que influenciam. Mas eu diria que a grande questão é, o Plone, ele é uma aplicação muito mais complexa do que o Zope sozinho. E por sua vez é muito mais pesado. Vamos começar a fazer algumas variações. Primeira novidade, você vai lá e você tem um site que é só em inglês, por exemplo. Você não precisa de tradução. O que a gente faz? Arranca o Placeless Translation Service, que é a camada de tradução do Plone. De 1,80 foi para 2,68. A gente já teve aí uma diferença considerável, uns 50%, 60% nesse caso. Mas varia, tem casos que dá 15%. E agora vem a questão, o Plone 2.1 com o Cachefoo. Cachefoo é um produto que tem sido desenvolvido por mim, pelo Geoff Davis, pelo Sidney e por mais alguns participantes da comunidade, para justamente otimizar o Plone naquilo que diz respeito ao seu processamento interno. Tá? Percebam o seguinte, esse produto ele foi instalado no Plone, a gente está acessando diretamente a instância, sem passar por proxy nenhum e sem cache. Ou seja, a gente está saindo de uma relação de 1 request por segundo para cerca de 25, quase 26. Né? Agora, a gente chegou numa situação razoável. A gente tem um ambiente onde praticamente o Zope e o Plone têm uma performance semelhante. De 32 para 25 não é tanto assim. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Vamos começar a melhorar esses testes. Aqui está o que eu disse, né? Agora, o que aconteceria quando a gente tivesse alguns usuários concorrentes? Ou seja, conexões simultâneas. Nesse caso, eu estou testando linearmente, né? Estou jogando um request, depois eu jogo outro, logo em seguida, e assim por diante. Mas eu não estou testando concorrência, não estou testando várias threads, vários usuários acessando simultaneamente o site. Vamos ver como é que ficaria. Se eu acessar... Deixa eu ver. Se eu acessar 1000 requests com 10 simultâneos, ou seja, eu multipliquei por 10 aquela carga que eu tinha antes. O Zope aumentou a escalabilidade. De 32 foi para 63. E nessa máquina eu testei. Se eu botar 1 milhão de requests, com 50 simultâneos, vai dar os mesmos 63. O Zope não sobe dessa performance na minha máquina. Essa é a performance máxima que eu consegui para o Zope padrão. É uma coisa estranha, porque o Zope ele tem uma escalabilidade muito ruim. Ou seja, chega num ponto, ele vai simplesmente processar e vai ter uma performance que, na minha experiência, é uma performance constante. Ou seja, independente da quantidade de acesso simultâneo que você vai ter sempre uma performance fixa. Agora, isso é ruim. Isso é péssimo. Porque a quantidade de um site pode crescer exponencialmente e se a performance é sempre a mesma, obviamente ele vai acabar atolando, né? E aí vem o primeiro dogma que eu quebro. Dizem que o Zope ele é lento pela questão do processamento. Se você, por exemplo, usa um Run Cache Manager, que é um cache em memória, você está processando uma vez o request e a outra vez ele já está previamente processado. Você está só servindo ele na rede. O máximo que eu consegui chegar é 100 requests por segundo, rodando com a página toda ela pré-processada em memória. Isso é muito pouco. Vocês querem ver por que é pouco? Bem, vamos fazer algumas comparações. A gente já vai chegar lá. O Plone 2.1 com Cachefoo e mais requests. Vocês viram que antes estava com 25, né? Agora eu botei 10 simultâneos e botei em 1000. Ele de 25 passou para 32, 34. 34? É. Não mudou muito. Por que disso? Bem, porque a gente está começando a chegar no limite do servidor de novo. E a gente não está fazendo cache. Aí agora que a gente vai começar a realmente desocupar a máquina. Vamos ver então. Primeira conclusão inicial. A gente tem que tomar muito cuidado com esses números. Esses números eles são um pouco duvidosos. Tem que tomar muito cuidado na interpretação. A primeira interpretação é, se vocês fizerem um cálculo aí, se vocês processassem 34,8 requests numa intranet, durante 8 horas por dia, que seria o expediente de uma empresa normal, né? Você teria aí um número de aproximadamente 1 milhão de hits por dia.
Não é pouco. Só que na prática, o que acontece? Toda empresa, ela tem horários de pico. Ou seja, às 8 da manhã todo mundo chega, quer ler e-mail, quer, sei lá, ler as notícias, acessa o site. E nesse momento você vai ter uma quantidade muito maior de acessos do que no restante do dia. Então, você fazer um cálculo assim distribuído, dizendo que fazendo 8 horas do dia vezes o número de hits, é um cálculo que, na verdade, não diz muita coisa. Ele só dá uma noção de volume. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você faz um cálculo de otimização, você tem que deixar uma folga muito grande, justamente para você ter essa segurança de saber que num horário de pico a tua aplicação vai estar previamente dimensionada para isso. Enfim, o que está faltando agora? Está faltando a gente testar a estratégia de proxy. Porque esse ganho de performance que vocês viram, que o Cachefoo dá sem cache, são otimizações que a gente tem internas, a nível de ZPT, são patches e tal, que a gente trabalha a nível de otimização de código. Só que a otimização de código você ganha alguma coisa. Agora, você não ganha tanto quanto você fazer cache, que é você deixar de fazer com que o código rode. E para isso que entra o cache do nosso proxy. Primeiro mito. Quem de vocês conhece Squid aí? A grande maioria. Quem de vocês acha que é fácil configurar o Squid? Ninguém. Tem 2 ali, assim, 3. Mas praticamente ninguém acha fácil configurar o Squid. Por quê? Porque o primeiro erro do Squid é você olhar o arquivo de configuração dele e descobrir que ele tem 3.500 linhas de tamanho. Ou seja, um arquivo de configuração com 3.500 linhas de tamanho não é uma coisa trivial de se mexer. Mas ele não é difícil de fazer. O que o Cachefoo tem hoje é um sistema de geração de arquivos de configuração automático, que a gente faz um pequeno arquivo de configuração Python, né, escrito na sintaxe do config parser, onde a gente consegue definir algumas variáveis, onde é que vai estar o arquivo de configuração, qual vão ser as suas regras de reescrita, que nem essa regra aqui embaixo. E ele vai gerar para você o arquivo de configuração do Squid, os redirectors, que são, digamos assim, o que reescreve as URLs para tu ter suporte a virtual host. E ele vai gerar isso de uma forma automática e fazer deploy automático também. Bem, esse arquivo de configuração não tem nada de muito especial. A única coisa interessante nele, que eu acho que vale a pena citar, é essa última linha de baixo. Que nesse caso eu estou dizendo que os acessos vindo para a porta 9999, que seria o meu clone, onde é que está instalado o meu Zope, /PyCon Brasil, vai responder aquele domínio lá, ó, que é um domínio que eu fixei lá no meu etc hosts, no meu laptop, para fazer os testes. Okay? Muito bem. Eu tendo esse arquivo de configuração, eu consigo rodar alguma coisa parecida com isso lá, que é fazer um Python make config, e ele gerar todos os arquivos de configuração pronto para mim. E aí eu só tenho que pegar isso e jogar isso num squid padrão, que você pode pegar lá de um pacote RPM, coisa do gênero. E aí está pronta a brincadeira. E aí, com essa configuração, a gente pode fazer deploy. Tem um script que faz deploy também. Aí o deploy, ele simplesmente copia os arquivos para os lugares corretos. Né? E aí a gente começa a ter o ganho real. Rodando aquele mesmo teste que deu 34 antes, agora eu tenho 192. Ou seja, eu já tenho quase o dobro da performance que o Zope com o Run Cache Manager consegue fazer. Já está começando a ficar bom. Mas dá para tirar algo melhor ainda. Porque se eu aumentar o nível de concorrência de 10 usuários para 50 usuários e botar 10 mil acessos ao invés de 1.000, eu pulo para 325 requests por segundo. Ou seja, está sobrando máquina ainda. É claro que parece pouco, mas lembre que isso aqui é um laptop, isso aqui não é um servidor. Eu já vi servidores razoáveis aí fazer 10 vezes esse volume, 3.200 requisições com essa mesma arquitetura, que já é bem razoável. E agora um gráfico. Eu mostrei um monte de números, né, mas números é difícil de captar. Aqui tem mais ou menos um gráfico para a gente entender assim, a razão de proporção entre uma otimização e outra. Lá na ponta, a gente tem poucos requests por segundo e pouca concorrência. E aqui a gente tem
a situação onde tem mais requests por segundo e mais concorrência. No entanto, aqui a gente tem cache. Acho que está claro o que é mais rápido aqui, né? Não tem nem muita comparação. Vamos ver, então, algumas outras conclusões. Se a gente processasse 328 requests por segundo, a mesma intranet que eu falei antes, que processava 1 milhão de hits, agora processa 9. Ou seja, a gente multiplicou por 9 a nossa performance, simplesmente por colocar um componente a mais na rede. Bem, o outro eu já falei. E aqui é a primeira questão. O Squid realmente é rápido. Tem muita gente que acha que o Squid não é tão rápido quanto o Apache. E de fato ele não é. Agora a gente está falando de coisas diferentes. Quando a gente está falando, por exemplo, de um servidor Apache, que é sabidamente o servidor aí que tem 60% do mercado, a gente está falando de servir página estática. Se eu botar o mesmo Apache com algum módulo lá de mod Python, por exemplo, para fazer CGI ou PHP, ele vai ficar tão lento quanto ou pior do que o Zope. E isso é um grande problema. Agora, se a gente conseguisse tirar o melhor de cada plataforma, seria muito bom, né? Se a gente conseguisse servir estaticamente aquilo que é estático e servir dinamicamente aquilo que é dinâmico, seria o ideal. Eu já cheguei ao absurdo de fazer mistos, de ter que fazer justamente isso. Ter que transformar um site que é puramente dinâmico num site estático para ele ter uma performance, uma escalabilidade melhor. Mas tem coisas que são obviamente dinâmicas. Por exemplo, vai fazer uma busca num site, o resultado da busca sempre é dinâmico. Então ele tem que sempre ser processado no Plone. Eu cheguei a desenvolver uma solução própria para isso, que é um processador de deploy estático, né? Que você pega lá, estilo um wget do site, assim, parametrizado, ele transforma o site que é dinâmico numa imagem estática e roda da imagem estática, né? O grande problema é você conseguir escrever o proxy e dizer para o proxy, de uma forma performática, o que ele deve processar no Apache e o que ele não deve processar no Apache, continuar processando no Plone. Mas isso é possível, com um pouquinho de programação é bem viável. Aí agora vem a primeira pegadinha da apresentação. O que tem de estranho aqui? Alguém consegue ver? Tá muito ruim de ler? Bem, infelizmente, né? Mas vocês estão vendo aí que em negrito tem um número aí, 127. Vocês estão vendo que isso aí a performance do Apache? Quanto que eu disse que dava no Squid? 300, né? De 100 para 300 são 3 vezes. Não tem alguma coisa estranha aí? Quem é que dá um palpite que quer? É a mesma máquina, tá? É o mesmo laptop, mesma estrutura, tudo. Não, aqui a gente está servindo página estática. Também não é acesso no disco. Porque o Squid também teria o mesmo acesso a disco. É difícil, né? E isso é uma pegadinha, porque você olha isso, poxa, alguma coisa está errada. O que está errado aqui, eu vou dar uma dica para vocês. 2,5 vezes mais lento que o Plone, com certeza tem uma coisa errada. O que está errado aqui é o multiviews. É um módulo, é uma diretiva do Apache feita para traduções. Então, geralmente, quando você instala o Apache, vem o index lá da raiz do servidor Apache, vem em 20 idiomas. Se você faz B em cima do Apache, rodando várias páginas com vários idiomas, vai ficar muito lento. E aqui é a razão da lentidão. Eu simplesmente tirando o multiviews e acessando diretamente a página de português do Brasil, porque antes eu acessava a raiz, né? Aí ele tinha que pegar o header do cabeçalho da minha requisição, ver se era de português que eu queria a página e me dar a página correta. Agora eu estou dizendo explicitamente qual que é a página que eu quero. Então o Apache voltou ao normal dele. Voltou a ter o dobro da performance que um Squid teria. No mínimo estranho, né? Bem, foi justamente o que eu fiz. Agora vamos tentar fazer, é uma dica que eu vou dar para vocês. Se um dia vocês precisarem botar um site Apache para um grande volume de acesso, não adianta botar o Apache comum, não adianta botar o Apache padrão. Porque vocês vão ter os mesmos problemas que vocês tinham quando vocês tinham lá uma aplicação estática. Vocês vão ter um grande consumo de banda, vocês vão ter um problema de acesso a disco, cache. Então, existem algumas coisas que a gente pode melhorar nesse Apache, para quando a gente botar um grande volume de carga nele, a gente conseguir ainda um ganho de performance.
Vamos lá. Primeira coisa, quem é que conhece o mod expires aí? Esse é um ilustre desconhecido, ninguém conhece. Eu já falei assim, um monte de sysadmin, gente que tem experiência de anos com Apache, pouquíssima gente conhece o mod expires. O que o mod expires faz é exatamente o que o cacheful faz para dentro do clone. Ele cria uma política de cache. O que está definido aqui é o seguinte, ó. Expires, ele está habilitado. Depois a gente está dizendo o seguinte, o default expires é a data do acesso mais 5 minutos. Essa é a regra padrão. E depois, por MIME-type, eu consigo especificar um tempo de cache especial. Por exemplo, JavaScript, você faz o acesso mais 1 dia. Isso aqui significa o seguinte, quando a pessoa acessar o site, a primeira vez que ela vai acessar, ela vai trazer o JavaScript para o browser dela. A segunda vez, o JavaScript vai estar dentro do browser, ela não vai precisar requisitar novamente. Isso é um header HTTP que é setado, e isso aí vai te economizar banda e processamento de servidor. Eu diria assim, 80% do tráfego dos sites hoje é CSS, JavaScript e imagem. Se você consegue otimizar pelo menos isso e fazer com que boa parte desse volume de dados seja cacheado, no browser você consegue ter um ganho de performance muito bom. E economiza banda, né? Hoje em dia é muito comum você fazer hosting e as pessoas te cobrarem por banda, né? Ou seja, se você comeu lá 2 GB de dados de transferência por mês, você tem que pagar 2 GB. Se você faz uma aplicação que se preocupa com isso, você economiza até dinheiro. Outra coisa, mod proxy. Não é porque a página é estática que você não precisa fazer proxy. Você pode fazer proxy para fazer cache. Isso aqui é um forward proxy, é um proxy normal. Não é um proxy reverso, como a gente configura quando tem um squid. Ou seja, o objetivo desse proxy é simplesmente ser um acelerador. E nesse caso, o que a gente está fazendo é justamente colocar uma área de disco do servidor para fazer cache de páginas que já estão ali previamente processadas. Aí vocês vão dizer, poxa, página estática, tem motivo para fazer isso? Olha, eu não cheguei a testar, mas eu acredito que tem uma certa vantagem, sim. Tá? Teoricamente, o acesso ao proxy ele é um pouco mais rápido do que o acesso à página propriamente dita. Agora, tomem cuidado com isso. Dizem que o Apache tem muito bug nesses módulos de proxy e de cache. Então tem que testar muito bem. Aqui, mais ou menos a nossa conclusão final, tá? Eu peguei as 3 melhores situações. Peguei o Apache, servindo página estática, peguei o Plone com cacheful e squid, e peguei o Zope rodando com o Run Cache Manager. Vocês podem perceber que coitadinho do Zope, né? Ele é 3 vezes mais lento do que o Plone, e o Plone, por sua vez, é 2,5 vezes mais lento do que o Apache. Só que, claro, a gente está falando de coisas diferentes aqui. A gente está falando de um servidor de aplicação, a gente está falando de um CMS, e a gente está falando de um servidor de páginas estáticas. O ideal é que quando você tenha uma aplicação grande, você conseguir desenvolver uma infraestrutura que consiga rodar um pouco de cada coisa para servir o tipo de conteúdo correto. Se você está servindo um conteúdo que é puramente dinâmico, usa o Plone. Se é um conteúdo estático, poderia usar o Apache. Bem, eu estou quase acabando. Aí depois eu vou abrir para perguntas. Uma coisa que ficou interessante aqui. Deu para perceber que o Squid com o Plone não perde de muito do Apache? Bem, ele perde. Mas não perde tanto quanto o Plone padrão perderia. Vocês lembram lá no início que o Plone padrão faz 1 request por segundo nessa máquina? Aqui eu estou fazendo quase 320, 330. Então, eu acho que é um tipo de coisa que vale a pena a gente investigar. E o segundo mito é, um servidor HTTP do Zope é realmente lento, mesmo que configurado para fazer cache em memória. Acho que isso ficou bem claro. Muito bem. Últimos slides, sessão de dicas. Agora é a parte boa. Primeira dica. Não adianta você querer ganhar performance num site que foi mal feito. Isso é tão difícil quanto achar ouro. Você tem que se preocupar muito, mas muito mesmo, com a forma como você desenvolve o seu site para economizar recurso de máquina. Você tem que, acho que a regra principal quando se fala em cluster,
cuidado no acesso aos LDB. Você tem que evitar com que objetos sejam acordados quando você usa uma busca no catálogo. Você tem que evitar o uso de Object Values, que é um método muito conhecido para quem trabalhava com ZOP padrão. Uma coisa que é muito indicada é você fazer buscas por patch, usar o Navtree Index NG e o Extended Path Index, e evitar o método List Folder Contents para quem usa Plone 2.0 ainda. Porque internamente o List Folder Contents ele seria equivalente a um Object Values, tá? No Plone 2.0. No Plone 2.1 isso foi otimizado, mas mesmo assim não... Tem gente, obviamente, que não tem como fugir do Plone 2.0. Eu sou um desses usuários que até hoje tem bastante sites nele. Depois, outra coisa é evitar dimensionar bem o cache do ZDB. Obviamente que se você tem um cache de banco melhor, você vai ter uma performance melhor. Evitar o uso da aquisição de forma assim, excessiva. Eu diria que a aquisição é muito bom, mas se a gente usar demais, a gente acaba levantando muito objeto do banco e fazendo muito traverso, que é uma coisa lenta. E evitar usar redirect. Aplicação é uma coisa que a gente deve usar só realmente quando é necessário. Porque o redirect é um novo hit que você está processando. Então é uma nova requisição que vai para o servidor, tem que trafegar na rede e assim vai. Outra dica. Quando a sua aplicação está lenta, não tente adivinhar onde é que está lento. Perfile. Pegue um perfilador e tente extrair um relatório de qual é o trecho de código que está tornando a tua aplicação mais lenta. Isso geralmente te traz assim grandes revelações a respeito de onde é que está o gargalo da tua aplicação. Geralmente você sempre vai ter uma rotina lá que está comendo 80% do processamento em 3 linhas. O grande problema é achar essas 3 linhas no meio de 3 milhões de linhas. E dicas finais. Quando você tem muito CSS num site, tente combinar todos os CSS num arquivo único. Isso o Plone 2.1 já faz por padrão, usando o portal CSS, e mesma coisa o portal JavaScript. Isso aí vai diminuir o número de requests para o servidor, e vai fazer com que o processamento da tua página seja mais rápido, justamente por ter menos requests. E eu acho que o essencial dessa apresentação, que é uma coisa que eu acho que vocês vão ter que levar para casa como tarefa de casa, vocês têm que ler e entender como é que funcionam headers HTTP. Em cima de headers HTTP está 90% de toda a performance que eu falei para vocês que é possível ganhar. Que é você permitir com que os browsers façam cache, permitir com que os proxies façam cache, que de nada adianta você ter uma estrutura muito bem montada, se a estrutura, se a tua aplicação não está usando essa estrutura. E é aí que está o grande problema. As pessoas não têm conhecimento de como fazer isso. Obviamente, não tem outra forma. Tem que ler, tem que se instruir a respeito disso. E, bem, acho que é só. Bem, para encerrar a apresentação, eu vou deixar algumas URLs com vocês. Depois desse material vocês vão ter acesso. Que são justamente lugares onde vocês podem complementar essas dicas que eu falei a respeito, principalmente de headers HTTP e otimização de cabeçalhos, né, de requisições. Principalmente esses últimos 2 links. Eu acho que esses últimos 2 links são essenciais para vocês. Bem, acho que era isso. Eu vou abrir para perguntas. Bom dia, eu sou o Rudá, não o Porto Figueiro, o Rudá Moura. Eu queria que vocês falassem mais sobre o seu cache full. Qual é o papel dele, como é que ele funciona? Ele é um configurador do Squid. Eu queria que tu me localizasse ele. E a outra questão que eu te ponho seria mais assim com outra dica que eu vi que você talvez não tenha falado, ou eu entendi assim. Que seria interessante você separar o conteúdo estático da tua página, ou como imagens, coisas estáticas, num outro servidor com uma Apache rodando especialmente para isso, que você consegue ter um ganho de desempenho com isso também. O que é que tu achas, Shiro? Sim. Bem,
Alô? Bem, eu acho o seguinte, ó, separar o teu conteúdo estático num outro servidor é uma possibilidade. Só que eu acho isso uma faca de dois gumes. Por quê? Porque você vai ter o trabalho de gerenciar isso depois. Porque você já tem um CMS para gerenciar isso. Então, se você tem um CMS otimizado de uma forma que você consiga utilizar a tua aplicação e essa aplicação rodar usando o teu servidor de proxy para fazer esse trabalho, porque na verdade, depois que a tua informação foi para o proxy, ela se tornou estática. Então, se você tem a tua aplicação bem escrita a ponto de conseguir suportar isso, você não precisa botar num servidor separado. O que eu recomendo botar num servidor separado? Por exemplo, se teu site é um site para distribuição de grandes arquivos, sei lá, arquivo ISO, de 650 MB, entendeu? Então, nesses casos, eu ainda acho que a Apache para servir conteúdo estático é a melhor opção. Mas, não necessariamente, você vai ter um ganho se você simplesmente botar no Apache. Acho que você tem um ganho relativo, digamos assim. Depende muito da aplicação, porque você tem o problema de gerenciar isso depois. A respeito da primeira pergunta, que era sobre o Cachefoo, eu diria assim, o Cachefoo é um pacote de coisas que otimizam o Plone. Melhoram a política de cabeçalho de cache HTTP, eu acho que é a principal coisa que ele faz. E ele tem uma série de monkey patches que modificam o comportamento dos page templates para ter cache de macros. Bem, assim, em linhas gerais é isso, mas tem outras coisas também. Ele tem um monkey patches para setar cabeçalhos em coisas que no geral não tem cabeçalhos, como instâncias de UFS file e UFS image, que são arquivos do ZOP, que por sua vez não são objetos do CMF, não passariam no pipeline de tratamento de cabeçalho. Então, tudo isso o Cachefoo faz. Ou seja, ele, digamos assim, ele dá uma normalizada na forma como cabeçalhos HTTP são tratados para o plano padrão. E ele te dá uma forma de instituir policies, políticas para tu definir o que pode ser ou o que não pode ser cacheado. E de que forma. Bem, acho que é isso. Perguntas? Bom dia, meu nome é Arley. Aqui. Em relação à performance, eu queria saber como é que está o Plone Zope em relação ao Ajax, que ajuda muito em performance. Olha, a Ajax não tem nada a ver com performance propriamente dito, né? Uhum. Você tem uma linguagem para programação de interface baseada em JavaScript, né? Em XML. O que o Ajax te melhora na performance é a responsividade da aplicação, porque você não tem que fazer reload de toda a página. Né? Ou seja, você ganha na transmissão dos dados, né? Você tem menos dados trafegando entre o browser e o servidor. E nesse aspecto, o usuário final tem a impressão que a aplicação é mais rápida. Mas não necessariamente ela é mais rápida para processamento massivo. Ou seja, do ponto de vista de servidor, recebendo milhões de requisições Ajax ao mesmo tempo, ou milhões de requisições comuns, é a mesma coisa. Porque Ajax nada mais é do que XML em cima de HTTP. Então, eu diria assim, a nível de interface de usuário é interessante, mas a nível de servidor é uma requisição como qualquer outra. Olha, o ZOP 3 é um assunto complicado para mim, mas eu diria assim... Eu peço para todos usarem o microfone porque fica registrado depois. A gente vai disponibilizar os vídeos, tá? Repete a pergunta, então. Por gentileza, repete a pergunta. Giuseppe, do certo. Eu perguntei em relação ao ZOP 3, né, que já algumas coisas vão mudar em relação a CMF também, se você sabe de alguma coisa de melhoria de performance no ZOP 3. Eu diria que no ZOP 3 não tem CMF, né? Existe o componente architecture, que é uma outra ideia, né? Mas eu diria assim, o grande cerne da questão aqui é tratamento de cabeçalho HTTP. Se você, quando escreveu sua aplicação, se preocupou com isso, você vai ter o mesmo ganho de performance independente da versão do ZOP, né? Agora... Bem, eu diria assim, se fosse se escrever o Cachefoo para o ZOP 3, provavelmente você teria uma arquitetura muito mais fácil de se desenvolver do que para o Plone, com o ZOP 2. Porque tem, eu diria assim, perdão a palavra, mas tem muita maracutaia no Cachefoo, pelo menos para Plone 2. Porque a arquitetura em si, a solução é relativamente simples, mas a forma como ela tem que ser escrita para funcionar não é nada simples. No ZOP 3 seria mais simples. Isso é pelo menos um sentimento que eu tenho. Mas não tem muito a ver assim com o servidor propriamente dito. Tanto que eu falei de Apache. Se você tivesse uma aplicação estática rodando com Apache e tomasse os mesmos cuidados que o pessoal tem que tomar com o Plone, você teria o mesmo ganho de performance.
O cerne é cabeçalho HTTP. Oi, eu sou o Júlio da incubadora. A gente fez uns testes com o ZOP em máquinas multiprocessadas e máquinas com 64 bits e viu que não tem muito ganho de performance. Assim. Você sabe um pouco sobre como é que funciona a performance do ZOP e do Plone em máquinas desse tipo? Sim, é só o que eu uso. Olha, eu diria assim, o Python ele tem um problema de escalabilidade, né, para múltiplos processadores, porque o tempo de escalar uma thread no Python não é um tempo muito bom, né? Não é a mesma coisa que o tempo de escalonamento de uma thread em C++. Ou seja, a gente costuma dizer que é interessante você colocar uma instância para cada processador que você tem no teu servidor. O que eu tenho visto é que, pelo menos pela minha experiência, quando você tem uma aplicação bem escrita, o processamento ele costuma mais ou menos ficar num patamar assim aceitável. Quando você tem uma instância para cada processador, você tem memória suficiente para manter isso. E daí tem que dimensionar muito bem máquina. Você tem que ter muita memória e ter certeza que você, por exemplo, não está dando swap. Porque se, por exemplo, você começar a dar swap, você já vai ter uma degradação de processamento muito grande nessas máquinas. E aí, enfim, fica difícil. Bem, o pessoal está dizendo que o tempo está encerrado. Bem, é isso aí. Eu vou disponibilizar a ficar aberto para perguntas, ok? Se alguém quiser me procurar depois, eu vou estar à disposição. Eu agradeço a curiosidade de quem fez perguntas. E fico à disposição. Se alguém quiser depois tirar alguns detalhes de configuração, fazer alguns testes, eu estou com o laptop instalado aqui, alguém quiser fazer alguma coisa, eu vou estar à disposição. Obrigado. Obrigado, Fabiano.